Olá, queridas, bom dia. Bem-vinda para quem está aqui pela primeira vez, quem não pôde vir ontem. A palestra de ontem chamou-se No Princípio. Eu tratei um pouquinho de como que o trabalho sempre esteve no mundo, sempre esteve inserido nesse mundo, como o nosso Deus é um Deus trabalhador e nós refletimos a esse Deus. Uma das características de Deus é trabalhar, e nós refletimos isso como suas filhas, como imagem de Deus também nós trabalhamos. Também falei um pouquinho sobre a criação da mulher, sobre como o Senhor a criou de uma forma especial, mas deu a ela tarefas, que são tarefas diferentes das tarefas dos homens, como nós somos criadas também para servir, para trabalhar. Falei que trabalho é a gente pegar alguma coisa da criação, alguma coisa ao nosso redor, transformar isso e servir outras pessoas com isso. Isso pode ter um retorno remunerado ou não. Por exemplo, quando a gente pega ingredientes para fazer um bolo, a gente está pegando coisas da criação do Senhor, transformando isso e servindo a nossa família. Ou pega isso e vende para fora, né, para algum lugar. E tudo isso é trabalho. E volto a dizer que se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa ficou mal entendida ou mal falada, anote aí no papelzinho a sua dúvida. Quem sabe a gente tem tempo no final para responder, mas se não der, eu prometo que eu farei isso no meu perfil lá, vou colocando as respostas nos próximos dias aí. E aí o nosso tema de hoje é do jardim para o mundo, né? Então ontem foi esse princípio, como as coisas começaram, como elas foram manchadas pelo pecado, e aí então eles foram expulsos do jardim porque pecaram, e aí do jardim para o mundo. Eu vou dar um panorama de como, assim, da história do trabalho, digamos assim, né? De como o trabalho dentro e fora de casa sofreu mudanças ao longo do tempo, porque é importante a gente entender como que a gente chegou aqui, como que, né, essa relação de trabalho chegou até nós, essa variedade de coisas. Então, e alguns dados que eu vou trazer aqui não são dados referentes à cultura brasileira. Infelizmente, a gente ainda é carente, né, desses dados aqui no Brasil. A gente tem muita coisa de movimentos em relação ao trabalho e de outros movimentos, mas trazidos de fora, com livros que vêm de fora. Então, algumas coisas, poucas, são aqui referentes ao Brasil, mas muitas dessas mudanças que aconteceram refletem na gente, acabam respingando aqui de alguma forma, né? Mas não são dados exclusivamente brasileiros, tá? São de vários outros países que, de alguma forma, nos afetaram também. Então, o trabalho sempre esteve presente no mundo. O homem foi chamado para trabalhar desde a criação, espelhando ao Deus Trino que trabalha até hoje. Na Bíblia, nós temos vários exemplos de profissões, de atividades que foram exercidas desde os primórdios, desde o comecinho, né? Então, cuidar da terra, cuidar dos animais, construir casas, né, tendas, fazer roupas, artefatos de cozinha, ferramentas. Tudo isso a gente vê ali na Bíblia, desde o comecinho, o homem trabalhando, o homem produzindo alguma coisa. Eu fico, às vezes, pensando na complexidade quando a gente ensina sobre a Arca de Noé para as crianças, né? E geralmente a gente ensina isso para as crianças, a gente esquece que essa é uma história para a gente também. Você já pensou na complexidade que foi para construir a Arca? Por que é interessante falar um pouquinho disso? Porque a gente fala, do homem antigo, o que a gente pensa? Homem das cavernas, né? Isso é bíblico? Não, de jeito nenhum. Então, essa é uma coisa que a gente não pode pensar, não pode vir na nossa mente. Por quê? Porque parece que é um homem tão, assim, subdesenvolvido, vou falar, né, primitivo. Mas, na verdade, o homem primitivo, os primeiros homens, eram muito desenvolvidos. Deus deu a eles muita inteligência e capacidade de fazer muitas coisas, né? Então, falando da arca, veja só quanto conhecimento foi preciso que Deus deu para aqueles homens, para aquelas pessoas trabalharem para construir um barco daquele tamanho. É algo realmente fantástico. E Deus deu capacidade para homens trabalharem com instrumentos ali específicos para construir aquele barcão. Em 2019, nós estávamos nos Estados Unidos, nós tivemos a oportunidade de visitar um parque lá que tem a Arca de Noé, uma réplica, né?
Gente, é um negócio assim fabuloso. Pensar no tamanho daquilo que de muito longe você enxerga. Só que hoje você tem caminhão que carrega coisas, você tem máquina, né? Guindaste, tem um monte de coisa. Eles não tinham nada disso na época. Então, pensar na complexidade disso, no trabalho, na capacidade que eles tinham, é uma coisa muito fantástica, né? A gente vê em Êxodo, ali, quando Deus dá ordem a respeito do templo, da construção do templo, que Deus capacitou homens para serem artífices, homens que bordavam, que costuravam, que faziam muitas coisas ali para aquele templo ficar pronto. Noé, o próprio Noé era um lavrador, né? A gente tem ali no Novo Testamento Dorcas, que era uma costureira. Então a gente vê vários tipos de profissão, né? Padeiro, copeiro e tudo mais que a gente tem aí nas histórias bíblicas que você pode se lembrar. Então, o homem sempre trabalhou e isso sempre foi inerente à vida do homem, né? E quando eu falo homem aqui, eu me refiro à humanidade, tá? Não só homem do gênero masculino. E na maior parte da história, a maior parte do trabalho foi feito de casa em casa, né? A casa era o centro de produtividade financeira da família. Então, por exemplo, eles tinham uma plantação, né, que servia para a subsistência da família, mas também servia como moeda de troca. A família tinha um rebanho de ovelhas, e aí servia para cuidar da própria família, com lã, com carne, mas também servia para vender isso, né? E a família toda era envolvida nessa atividade comercial, como um todo, né? Então, todo mundo trabalhava. Desde cedo, as crianças eram inseridas no mercado de trabalho. Por quê? Porque o trabalho estava dentro de casa. Todo mundo trabalhava. Ontem eu mencionei que Cristo era um carpinteiro. E ele aprendeu isso com quem? Com seu pai, né? Então, desde pequeno, ele estava com seu pai. As crianças, desde pequenas, eram envolvidas nas atividades comerciais da família, trabalhando assim, cada um como podia, né? Então, o marido e a mulher estavam sempre envolvidos nesse trabalho, trabalhando juntos, trabalhando como família. No Novo Testamento, nós temos o exemplo de Lídia, a vendedora de púrpura, né? Uma mulher de negócios que vendia uma tinta muito fina, requintada, cara, que coloria roupas de pessoas que tinham bastante dinheiro, pessoas abastadas, né? A gente não sabe se ela era casada, se ela era viúva, se ela era solteira. Pelo que a palavra de Deus nos diz ali em Atos 16, versos 14 e 15, a impressão que nos dá é que ela era a chefe do lar. Agora, por qual motivo, a gente não sabe exatamente, né? Mas a gente sabe que ela teve toda a sua casa batizada. Foi uma mulher que trabalhou e usou do seu dinheiro, do seu trabalho, da sua remuneração, para servir o povo de Deus, para apoiar missionários, para receber pessoas na sua casa, mesmo que isso pudesse lhe custar o seu comércio, porque cristãos não eram muito bem vistos. Então, ela sendo uma mulher de negócios, ali envolvida com missionários, com homens que tinham acabado de sair da prisão, poderia não ser uma coisa bem vista, mas ela não temeu. Ela foi uma mulher corajosa, ela foi uma cooperadora do Evangelho que usou os recursos do seu trabalho, a condição que Deus deu para ela, para servir na obra. Dorcas também é um exemplo de uma mulher trabalhadora, que servia outras pessoas com o que ela produzia, com roupas, né? Quando ela faleceu, muitas choraram a sua morte e mostraram as roupas que ela havia feito. Então, você vê, às vezes é uma coisa que a gente pode pensar, ela só fazia roupa para as pessoas, né? Mas o seu trabalho, como isso era amoroso em servir outros, né? Como ela era benevolente. Ela também foi chamada de discípula, né? Uma mulher, uma seguidora. Ela foi a única mulher na Bíblia a ser chamada de discípula. Olha só que privilégio, né? Uma serva trabalhadora que cuidava de outros de maneira benevolente. Então, nós temos vários exemplos de trabalho, de mulheres que trabalharam. Paulo fala sobre as mulheres trabalharem, não ficarem ociosas, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, e isso é uma grande bênção. Então, agora eu quero sair dessas histórias bíblicas e dar um pulo para o século XVI, onde teve a história de um monge
muito atrevido, sabe? Que enfrentou a Igreja Católica para pregar o verdadeiro evangelho. Martinho Lutero e a sua futura esposa Kate Van Bora, não era esposa dele ainda, né? Ele ajudou essa moça a fugir do convento, né? E aí casou-se com ela, não tinham renda. Esse casal ganhou de presente um castelo velho, estragado, todo cheio de coisa errada, né? Mas foi o presente deles de casamento. Era um antigo monastério chamado Claustro Negro. O lugar estava assim, literalmente caindo aos pedaços. Mas aí o trabalho de Kate diariamente naquele castelo, naquele espaço, fez com que aquele espaço se tornasse um lar autossustentável. Então, ela tinha animais, ela tinha verduras sendo plantadas, ela fez daquele lugar uma espécie de, eles chamam de Luther House, que é uma espécie de hotel que eles cobravam pela hospedagem, então ela conseguia dinheiro para pagar pelas suas contas. Então ela trabalhou muito, ela era uma mulher que acordava às 4 da manhã, e gente, quem acorda às 4 da manhã para trabalhar, eu admiro muito, porque eu acordo cedo porque eu realmente preciso para botar as crianças para a escola, porque se eu não precisasse, assim, é uma luta enorme que eu tenho, né, de ter prazer em acordar cedo. Então, quem gosta, fala assim, eu acordei o galo hoje. Eu falo, Deus te abençoe, querida, porque eu sou mais da coruja, né? Eu e a Aline, a gente troca mensagens tarde da noite, assim, né? O problema é que eu falo, eu sou da coruja, mas daí também eu estou junto com o galo lá de novo, né? De manhã. Então, é um problema isso. Mas ela acordava cedo para quê? Para trabalhar, para labutar, para aproveitar e transformar aquele lugar, então, num lar, numa casa que também trouxesse retorno para eles. Então, veja só, não tem erro nenhum em trabalhar, em você trabalhar e receber um dinheiro, em receber alguma coisa em troca, né? E aqui ainda continua sendo um trabalho dentro de casa. Na era pré-revolução industrial, ali, o local de trabalho ainda permanecia muito ligado ao local da casa, né? Permaneciam basicamente juntos. Com a Revolução Industrial no século XVIII, esse cenário fica bastante diferente. As coisas começam a mudar muito. O trabalho que era dentro de casa passa a ser fora de casa. O homem passou, principalmente o homem, aí o gênero masculino, passou a ficar muitas e muitas horas longe de casa, né? A mulher não tinha mais envolvimento com a vida profissional do marido. E aí começa a gente começa a ver a depreciação do trabalho da mulher. Por quê? O que é louvado, o que é remunerado é o trabalho fora. Quem fica dentro de casa está sobrando, né? Aí a gente vê o trabalho, a atividade remunerada como sendo a mais importante, como sendo aquela que é feita fora de casa. E eu sei que a Revolução Industrial trouxe muitas bênçãos para a gente, que a gente aproveita delas até hoje, vai continuar aproveitando, se o Senhor permitir. Teve muitos ganhos, mas teve muito prejuízo também, principalmente para as famílias, né? Porque a influência do pai na vida dos filhos caiu drasticamente, né? Então, o pai que trabalhava com crianças ao seu redor, que cuidava, que disciplinava, e aí disciplina em todos os sentidos, tá? Os filhos passou a ficar fora, e aí esse trabalho começou a ser feito principalmente pela mãe, principalmente pelas mulheres. Antes, o cuidado dos filhos era uma tarefa diária, masculina também, né? Isso sempre foi visto como bom. Inclusive, na Palavra de Deus, a gente vê várias menções aos homens quando se trata de disciplinar filhos, ao pai, ao homem, do gênero masculino, falando sobre disciplina direcionada para ele, né? Então, os homens eram os principais discipuladores dos seus filhos. Os filhos eram seus aprendizes, que desenvolviam ali as mesmas coisas, as mesmas tarefas ao lado do seu pai. E hoje tudo mudou. A gente sabe que essas coisas estão mudadas, né? A gente não tem mais essa influência tão grande, o trabalho não está mais dentro de casa e essa situação é outra. E aí, cuidar de crianças, então, antes, quando tinha esse envolvimento ali, né, de ambos os pais, não era algo inferior, não era algo de menor importância, como a gente às vezes vê a sociedade tratando isso hoje, né? Porque não era designado apenas um gênero, o trabalho era responsabilidade dos dois. E a criança também era bastante inserida no cuidado da casa, da mesma forma que ela aprendia
a profissão, ali o trabalho, né, do pai e da mãe, digamos, aprendia a tosar uma ovelha, a cuidar do rebanho, da mesma forma que ela aprendia essas coisas, ela também era inserida no trabalho da casa. O que a gente vê hoje? Crianças sendo poupadas de servirem. Né? Crianças que não ajudam em casa. A gente vê muitas famílias que super protegem as crianças, e por família eu falo mais a mãe no geral, né? Que a gente que está mais envolvido com eles, assim, né? Então eles deixaram de ter, além de deixarem de ter esse discipulado mais profundo ali de envolvimento com o pai, deixaram também de servir mais em casa. A gente vê hoje muitas crianças que não tiram um prato da mesa. Que são poupadas disso. Por que poupadas? Ou porque a mãe acha que é um coitadinho, não deixa que eu faço, né, e tal, ou crianças que nunca foram treinadas a isso, ou mães que acham que a criança não faz tão bem feito. Deixa que eu faço, eu faço mais rápido, e daí você vai lá e faz mais rápido. E a gente faz mais rápido mesmo. Não tenha dúvida disso, né? Lá em casa, sempre botei eles para fazer bastante coisa, e a gente tem máquina de lavar louça há pouquíssimo tempo. Então, sempre todo mundo foi envolvido com lavar louça. E a desculpa deles era: mamãe, você lava tão mais rápido. Eu falo, é verdade. Mas, eu estou treinando aí já tem 40 anos. Bora lavar louça, que quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão estar melhor do que eu. Né? Então, assim, a gente faz mais rápido. A gente pode até fazer melhor mesmo, mas a gente está treinando há quantos anos? Quantos anos na frente deles? Né? Então, se a gente poupa essas crianças de trabalharem, de servirem, quando que eles vão aprender? Em que momento? Agora que eles estão com a gente, é o momento de treinar. É o momento de dar errado. Porque eles estão em casa, porque a gente tem condições de falar para eles: isso é o certo, é assim que faz, não é assado, faz de novo, vamos dobrar de novo. E aí eles vão pegar aquele negócio com aquela cara assim, fazer assim e tal, mas vão fazer de novo, não é assim, né? Você esqueceu aquele cantinho ali. E treinar, isso é cansativo? Muito, mas muito cansativo. E é por isso que a gente fala: deixa que eu faço. Só que nessa história da gente falar deixa que eu faço, e nós pouparmos a criança, na verdade a gente está... e se poupar também, porque a gente, né, quando a gente faz, a gente se poupa de desgastes. Né? Na verdade, a gente não está se poupando, a gente deixa de investir na vida deles. Deixa de investir até na nossa vida, porque pensa só na ajuda que a gente pode receber. Né? Pensa só no instrumento que eles podem ser na família da fé. Então, não poupe os seus filhos de trabalharem em casa, de servirem em casa, de aprender as coisas que você faz em casa. Seja menino, seja menina, deixe eles trabalharem junto com você. Chame eles. Nathalie, mas já passou muito tempo, já está grande. É sempre tempo. Sempre tempo. Se está debaixo da sua asa, é sempre tempo de chamar e envolver esse filho, essa filha, no trabalho de casa. Por quê? Porque trabalhar é bom. Trabalhar faz parte da nossa vida. Nós servirmos a um Deus que trabalha. E aí você já pode falar isso para eles. Mas tem que trabalhar, tem que fazer isso. O que eu vou ganhar? Né? Que daí tem, às vezes, alguns que barganham. Eu não sou contra... famílias que você ganha R$1, não sei o quê e tal, não sou contra isso, mas lá em casa a gente não faz isso, né? Então essas coisas não funcionam, né? Tirar nota ganha não sei quanto, lava louça ganha não sei quanto, a gente acaba não fazendo isso porque a gente entende assim, tudo que você precisa a gente pode te dar, então a gente não precisa pagar por isso, né? E então, mas essa não tenho nada contra, como eu falei, cada família resolve como quiser, mas essa é a maneira como a gente faz, né, lá em casa, e de trazê-los. Então, não protejam os seus filhos por conveniência sua, nem para poupá-los, porque assim a gente está acabando, a gente deixa de investir na vida deles, deixa de fazê-los crescer em serviço, em trabalho, em desenvolvimento. Como é bom a gente ver um filho, uma filha que sabe fazer coisas básicas em casa. Pensa só, eu estou com uma filha com 17 anos, né? A gente não sabe como é que vai ser aí daqui 1, 2 anos. Se ela precisar morar fora, precisar estudar numa outra cidade, se nunca lavou louça. Eu já tive contato com uma mulher que casou sem nunca ter varrido a casa.
E aí ela falou, Nathalie, eu não sabia o que fazer, porque minha sogra fazia tudo, assim, sempre foi uma mulher que fez tudo muito bem e tal. Minha mãe nunca deixou eu fazer as coisas, porque minha mãe fazia mais rápido. E aí eu cheguei lá, ela falou, casada, nova, aquela vassoura, aquele rodo, aquelas coisas todas em casa, né? Tive que olhar no Google, por onde que eu começo a limpar uma casa, né? A gente ri, parece mentira, mas não é. Eu tive essa conversa com essa moça na minha frente na igreja. E ela falando, eu tive que olhar no Google. Eu não sabia que produto comprar, eu não sabia como fazer. Gente, não poupe os seus filhos de trabalhar. É bênção, é investimento para todo mundo, especialmente para a vida deles. Por quê? A gente não sabe quanto tempo nós teremos para treiná-los, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter para ensiná-los a fazer as coisas. Então, treine-os todos os dias. Isso é muito bom. Eles verem o nosso trabalho e eles entenderem isso, não só trabalho de casa, todo tipo de trabalho, e eles verem isso como bênção para eles. Tá? Eu fui treinada desde muito cedo, por razões diferentes. Minha mãe, meus pais se separaram, eu era muito pequena, então eu, a filha mais velha, sempre ajudei muito a minha mãe com um monte de coisa. Então eu lembro que desde pequena minha mãe me ensinou a fazer, eu lembro as primeiras coisas que eu fiz foi arroz de preguiçoso, ela falava, que era pôr o arroz com a água, com o tempero, tudo na panela e só depois ligar o fogo, né? Não refogar, não nada assim, porque criança tem medo, né, de coisa espirrando. Então eu lembro que foi uma das primeiras coisas que ela me ensinou a fazer e fazendo coisas em casa. E como foi bom isso para o meu treino. Por quê? Porque com 15 anos ela faleceu. E eu não tive mais minha mãe para me ensinar, né, as outras coisas. Só que eu me lembro de cada coisa. Então, hoje eu olho para trás, eu falo, poxa, como foi bom ela me ensinar, por exemplo, andar na rua sozinha, tomar um metrô, saber como é que eu me localizo. Por quê? Porque foi pouco tempo que ela teve para fazer isso. E hoje eu preciso fazer isso com os meus filhos. Não porque eu tenho medo que eu vou morrer, não é isso que eu quero pôr para vocês. Mas é realmente de ensiná-los. A gente pode ter esse senso de quanto tempo que o Senhor pode me dar, mas também de investir na vida deles, que é um investimento eterno. Ok? Passando aqui, então, as coisas eram mais feitas de casa, mudou com a Revolução Industrial, o pai saiu, a mãe começou a ficar em casa, e o trabalho da mãe em casa começou a ser depreciado, né? Começou a ser tido como algo inferior. Então, o que você faz? Você só cuida de criança? Você só fica em casa? Eu não. Eu saio de manhã, eu pego ônibus, eu vou trabalhar em outro lugar. Só no começo do século XIX é que muitas mulheres foram, então, contratadas para trabalhar em fábricas e tiveram essa saída de casa, principalmente mulheres solteiras, mulheres mais jovens. E aí, no final do século XIX, a gente vê o nascimento do quê? Do feminismo, que nasceu e que aflorou ali. Começou com uma luta por voto, mas as coisas começaram a se solidificar para um movimento que cresceu de uma forma assim muito grande, né? Bem acelerada. E aí, no comecinho do século XX, veio a Grande Depressão, 1920, principalmente nos Estados Unidos, foi marcado pela Grande Depressão econômica e muita coisa mudou. As famílias que tinham dinheiro, que eram abastadas, perderam tudo. A crise econômica atingiu assim de uma forma avassaladora a América do Norte, a Europa e chegou aqui no Brasil, tá? Porque os Estados Unidos compravam café do Brasil. Pararam de comprar café. Foi nessa época, então, que os barões do café não tinham mais para quem vender. A indústria brasileira começou a crescer aqui no Brasil, né? Porque daí os barões do café passaram a investir na indústria brasileira. Na década de 40, durante a Segunda Guerra, então, o governo promoveu campanhas para atrair mais mulheres entraram no mercado de trabalho, porque seus maridos estavam fora, estavam na guerra. Na década de 50, o consumismo explodiu, principalmente na América do Norte. Todo mundo tinha tudo, comprava tudo. Era uma época que foi uma época muito bem, assim, financeiramente falando, né? As pessoas tinham dinheiro e trabalhavam bastante, mas principalmente para comprar coisas. Então você vê o consumismo ganhando aí o coração das pessoas de uma forma muito grande. Em 1960, segunda onda do feminismo, e aí as coisas realmente vêm com mais clareza. As mulheres ganham vozes, querem quebrar as barreiras da maternidade, não querem mais ficar em casa, não querem mais ter
filho, os contraceptivos ganharam um grande espaço no mercado, né? E aí as mulheres podiam escolher: quero ter filho, quero trabalhar, preciso casar para ter filho ou não, né? Década de 70 foi a década conhecida como a libertação da mulher, o queimar sutiã, né? Foi nessa época aí, e aí você podia fazer tudo o que você queria, e aí foi nessa época que nasceu o lema do tudo que os homens fazem, as mulheres fazem também, só que muito melhor. Fazem mais e melhor. E aí, em 1980, as mulheres não queriam mais depender dos homens. Elas passaram a falar: olha, eu não preciso de homem para sobreviver. Foi a guerra das mães, porque as que ficavam em casa julgavam as que estavam trabalhando fora, e as que estavam trabalhando fora julgavam as que estavam em casa. E isso acontece até hoje, né? De alguma forma, esse negócio aí domina o nosso coração, que a gente sempre olha meio torto para quem faz alguma coisa diferente do que a gente faz, né? Infelizmente. Só que daí nisso também vem uma culpa, né? Porque mesmo as que estão fora e têm esse orgulho e tal, se sentem culpadas por não cuidarem dos filhos, e as que estão dentro se sentem culpadas por quê? Porque vem lá de trás esse negócio de inferiorização, de que você só fica em casa, você troca a fralda, você lava a roupa, só isso que você faz, você não trabalha, né? Só fica em casa. Vem daí também. A terceira onda do feminismo, em 1990, vem com a intenção de quebrar todos os paradigmas do que é ser mulher. Essa onda vem cheia de vulgaridade, desejo por empoderamento. Quem lembra aí das Spice Girls, né? Com roupinha curtinha e tal. Então, assim, esse empoderamento, esse desejo de crescer, parece que faz com que as roupas diminuam também, né? E aí a gente vê a entrada de muitas mulheres em cargos políticos, posições de chefia, e mulheres crescendo, trabalhando e crescendo em cursos universitários. E veja, isso em si não é nada ruim, isso é bom, isso pode ser uma grande bênção para as mulheres. Anos 2000, o número de mulheres no mercado de trabalho é maior do que os homens. As mulheres têm maior índice de diplomas, de conclusão de cursos, de escolaridades. Por quê? A maioria, assim, em comparação dos homens, saem da escola, deixam de estudar, ficam envolvidos com outras coisas, morrem, né? E veja só, as mulheres terem crescido e continuam em crescimento, isso de mercado de trabalho, de diplomas, isso em si não é ruim, eu não estou aqui criticando isso de maneira alguma, né? Eu gosto de estudar, quero que os meus filhos, minhas filhas estudem. O meu ponto é, a gente vê um reflexo desse avanço de uma maneira negativa, tá? Acontecendo dentro dos lares, porque não é só um avanço nos termos de estudar, de ganhar posição, de ter cargos de chefia, que isso daí não tem nada de errado, não é pecaminoso, não é antibíblico de maneira alguma. Só que a gente vê isso sendo trazido para casa, trazido muitas vezes para a igreja, sendo levados por movimentos feministas, né, movimento feminista, e que ganha o nosso coração de uma maneira muito maliciosa, tá? Trazendo uma inversão dos papéis. Por que ontem eu falei de submissão, eu falei do papel da mulher, de auxílio? Porque a gente precisa entender o que Deus fez, como que Deus nos fez, qual que é o nosso papel. Lembra que ontem eu falei que eles quiseram ser o que eles não eram? Eles quiseram ser como Deus, eles quiseram inverter papéis, e aí deu errado? Quando a gente quer ser o que a gente não é, que Deus não designou a gente para ser, não vai dar certo, vai dar errado. Já aconteceu isso antes, continua acontecendo todos os dias. Então, se a gente continua insistindo no caminho errado, não vai dar certo. A gente vai atropelar, a gente vai tropeçar. Porque o problema não é a mulher crescer no mercado de trabalho, crescer em número de diplomas, crescer financeiramente. O problema é quando nós queremos assumir um papel que não é nosso, quando a gente quer assumir o papel do homem, quando a gente quer passar por cima do próprio marido, ganhando mais, fazendo mais e sendo enganada, achando que eles precisam agora ser rebaixados e nós precisamos ser elevadas. Esse é um erro que isso tem sido inculcado na gente, nas nossas meninas, né? Essa história de igualdade não é uma igualdade verdadeira, porque quando as mulheres conseguem o que elas querem, a primeira coisa que elas fazem é rebaixar os homens, ou rebaixar quem não pensa como elas,
né? Então, que igualdade é essa se eu não posso ter a minha crença, se eu não posso pensar do jeito que a palavra de Deus me diz que eu posso pensar? Por que a igualdade funciona só para algumas e não funciona para mim? Por que eu tenho que ser tolerante com esses movimentos, mas eles não são tolerantes conosco? A tolerância funciona só para um lado, né? Não funciona para ambos os lados, porque nós temos que ser tolerantes, mas eles não nos toleram, eles não toleram quando a gente fala a verdade do Senhor. E aí isso é um problema. Problema quando mulheres assumem o papel dos homens em casa, na igreja, que são lugares onde Deus colocou a liderança masculina como padrão, né? E aí isso é um problema que a gente precisa enfrentar, precisa olhar com cuidado. Honrando a Deus com o fruto das nossas mãos. O trabalho é inerente ao homem e à mulher. Agora, como que a gente pode, então, olhar para essa história do trabalho, essa história de relacionamento conturbado, que vem desde o começo, e honrar o Senhor com o nosso trabalho? Com uma proposta, então, que honre ao nosso Deus. Como eu disse, não é errado mulher trabalhar, mulher estudar, ocupar cargos de chefia em empresas, né, lugares públicos. O problema é quando a gente quer assumir o papel de liderança na igreja ou no lar, essa inversão de papéis que Deus designou. E aí, por conta do feminismo, a gente tem visto muitas mulheres querendo anular os homens. Uma vez eu vi uma postagem, um grupo no Facebook de umas mulheres, e uma delas falava assim: estou grávida e é um menino. Aí o que ela recebia? Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Por quê? Porque é bom engravidar de meninas, não de meninos. Olha onde é que isso chega. Né? Tem uma mulher da minha igreja que trabalha para uma empresa muito grande em São Paulo, e ia ter um processo de seleção, e os currículos passaram por ela. E ela só tinha currículo de moça, 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 moça. Ela falou assim: gente, tem um rapaz na minha igreja que é muito capaz, ele é muito bom e ele está precisando de estágio. Posso colocar o currículo dele aqui? A gente está dando preferência para moças, mas já que você está indicando, ok, pode trazer. Trouxeram. O rapaz foi disputado entre as várias áreas da empresa que precisavam de estagiários. Então, assim, o problema não é ser homem ou mulher, é você está escolhendo mulher só porque é mulher ou pela qualificação que ela tem. Tá? Então, aí quando você fala assim, não, a gente só vai contratar mulher, por quê? Né? Ou a gente só vai contratar um determinado grupo, né, chamado de minoria. Por quê? Tem pessoas qualificadas? Tem uma pesquisa, eu não estou com ela aberta aqui, depois eu posso até abrir, de um outro estudo meu, que é uma pesquisa que chama Cavalo de Troia, falando assim, que as mulheres que chegaram, eu acho que foi de uma universidade de Boston, que as mulheres que chegaram nos mais altos cargos, tanto públicos quanto privados, elas chegaram lá porque elas tinham capacidade, não porque elas eram mulheres. Então, quando esses movimentos falam, você vai, você faz porque você é mulher, cuidado. Você pode ir, você pode fazer, você pode ter bons resultados porque você tem capacidade, porque o Senhor tem te capacitado por isso. Não use o gênero para isso, tá? Porque senão você acaba excluindo os homens. Acaba excluindo quem é diferente de você. E o feminismo ele tem feito isso há anos. Tem tentado ganhar espaço, essa tal dessa igualdade, para anular o gênero masculino. E aí você tem esses grupos que pedem desculpa, que falam, sinto muito, quando uma mulher engravida e é um menino, porque o bom é só ter meninas. A busca da igualdade ela não é real. E quando a gente concorda, quando a gente não concorda com os ideais desse movimento, o que eles fazem com a gente? Nos deixam de lado, nos escanteiam. Como eu falei, nós não somos toleradas. Eu sei que há muita injustiça no mercado de trabalho, há salários diferentes para homens e para mulheres, tem o machismo muito grande nas igrejas, nas casas, nas escolas, no trabalho. Eu sei que isso acontece, isso é pecado, tá? Isso não é bíblico. Tem muita injustiça ao lidar com as oportunidades para as mulheres, e isso é uma coisa realmente histórica, tá? Mas a gente precisa tomar cuidado para não nos deixarmos levar por essas ideias mundanas que querem dar de lutas por minorias, mas que acabam excluindo outros grupos. Porque, veja só, se você quer lutar contra o machismo, é justo. É
é certo, porque o machismo não é bíblico. Ele usa de submissão, uma submissão mentirosa para dominar as mulheres. Só que o feminismo não é a resposta para o machismo. Por quê? Porque o machismo é pecado e o feminismo é pecado. Você não combate pecado com pecado. Você combate pecado com verdade. Então, se a gente quer combater o machismo, a gente precisa combatê-lo com a verdade da palavra do Senhor. A gente não precisa de movimentos mundanos para combater pecado, tá? Senão a gente acaba pecando tanto quanto eles. E é isso que tem acontecido, né? Nessa busca para combater o machismo que é histórico, a gente acaba caindo para um outro lado e pecando também. E a palavra de Deus não nos incentiva a isso. Somos chamadas para a verdade, para a santidade, e não para outras, para a pecaminosidade. Como é importante a gente saber o nosso valor perante o Senhor Deus. Como é importante a gente conhecer o que é a submissão bíblica. Por quê? Porque daí a gente vai entender que talvez o que está sendo exigido da gente não é verdade, não é necessário, não é honroso, tá? Para que, quando a gente conhece a submissão bíblica, o que o Senhor diz sobre submissão, a gente percebe, então, o que está sendo orgulho nosso, o que a gente está fazendo em relação à competição, quais são abusos que a gente não quer que adentre tanto o nosso coração quanto os nossos lares. A submissão bíblica ou a submissão cristã, ela é um chamado para todos os crentes, sabe? E algo que não precisa ser forçado, imposto. Lá 1 Pedro 3,4 fala disso. Fala, a submissão bíblica ela tem que vir, né, de um coração disposto. A submissão é o compromisso de uma pessoa a seguir a liderança de outra, sabendo que ambas as partes estão sujeitas à falha, estão sujeitas a Deus. Então, como que acontece submissão numa igreja, por exemplo? Somos submissas aos nossos líderes, aos nossos pastores, até o momento que eles continuam, o momento que eles saiam das verdades bíblicas, digamos assim, né? Então, nós somos submissas a eles enquanto eles... Melhor, refrasear isso. Nós somos submissas a eles enquanto eles permanecem submissos à palavra de Deus. Então, se um pastor começa então, a inventar coisa da cabeça dele e fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus, nós somos submissas, em primeiro lugar, ao Senhor. Então, a gente não segue pessoas que estão vagueando por aí, longe da palavra do Senhor. A mesma coisa acontece no nosso lar. Nós somos submissas aos nossos maridos, mulheres casadas, né? Jovens solteiras, são submissas aos seus pais, e também, contanto que eles não nos levem a pecar, contanto que eles não falem, olha, eu sou submissa ao meu marido, mas se ele um dia falar para mim, olha, então a gente agora vamos tentar passar a perna aqui, esse mês a gente vai tentar, sei lá, tirar um dinheiro daqui e não pagar tal coisa, né? Então, até que ele não me leve para o lado errado, eu preciso ser submissa a ele. E submissão na Bíblia significa uma autoridade instituída por Deus. A palavra usada é hipotasso, né? A palavra usada para submissão. E a gente vê essa palavra em vários textos bíblicos. Um deles é Efésios 5, 21. Não sei se está aqui. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E esse daqui é um verso importante, por quê? Porque logo depois Paulo começa a falar como que as mulheres são submissas aos seus maridos. Espera aí que eu fiz uma coisa errada no meu computador. E como que os maridos também são submissos, né? Então, ele começa a falar ali de vários tipos de submissão, e depois fala também da submissão dos filhos, dos servos, mas nós somos primeiramente submissas, né, uns aos outros, assim como somos submissas ao Senhor. Muitos casais vivem em disputa por quem ganha mais, por quem fala mais, por quem faz mais, né, por não entenderem a questão dessa submissão e liderança, porque não é porque o homem é líder que ele pode ser autoritário. Lembra, ontem eu falei sobre autoridade, né, da autoridade que nós temos sobre os nossos filhos, a autoridade que o primeiro homem teve sobre a primeira mulher de lhe dar o nome, mas isso não quer dizer autoritarismo, tá? Nós não somos autoritárias na vida dos nossos filhos, nós somos autoridade
sobre eles, né? Então, essa submissão funciona dessa forma, agindo com autoridade, mas de uma maneira amável, de uma maneira servil. E aí muitos casais vivem nessa disputa, e talvez aí você tenha isso na sua casa, já tenha ouvido, né, que você não deve depender de homem, que você tem que trabalhar para ter a sua vida, para ter o seu dinheiro. Teve mulheres, né, tiveram mulheres que, talvez, mães, que ensinaram isso às suas filhas, por quê? Porque viviam num lar com um marido que as reprimia, que não lhes dava oportunidade para comprar uma roupa, para cuidar da casa como gostaria. Então, elas acabam ensinando isso às suas filhas, case com um homem diferente, tenha o seu dinheiro, porque, olha só, eu não estou aqui, não posso fazer nada, não tenho dinheiro para nada e tal, eu não quero que você seja assim. Eu entendo o lado dessa mãe, a tristeza dela, essa opressão que ela viveu, mas cuidado, para você não querer ir para um outro lado, porque a nossa tendência não é parar no meio, é pender para um outro lado, total, né? O pêndulo cair para o lado do extremismo. E aí Tiago 3:13-14 fala assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão e sabedoria mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Quando a gente vive em disputa com os homens, nesse sentido de ganhar mais, de querer espizinhá-los, de querer passar por cima deles, a gente vive nesse sentimento de rivalidade, de amargura, e isso não tem fim. Por quê? Porque diz muito a respeito do nosso contentamento. Quando a gente chega num certo cargo na empresa, você tem a possibilidade de crescer, você vai querer continuar sempre crescendo. A gente sempre quer um pouquinho mais. Então, quando a gente fica nessa disputa, nunca vai ter fim. A gente vai viver em disputa para sempre. Agora, é duro viver disputa dentro do seu próprio lar, dentro da sua casa, onde você deveria andar em aliança. Lembra? Submissão sendo uma aliança, time aliado trabalhando junto. Então, não alimente esse sentimento de rivalidade, de disputa dentro de casa, porque daí a gente muitas vezes não se apercebe como esses movimentos que têm aparência de bons, sabe? Como eles supostamente lutam por justiça, lutam por igualdade, como isso influencia tão negativamente os nossos lares e nos fazem amargurar com rivalidades. Então, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado, entendam sobre a submissão para que essas coisas não adentrem seus lares. Por que eu falo tanto de não deixar de entrar o lar? Porque é onde a gente mais tem as disputas em relação à rivalidade. Tem no trabalho também? Tem. Mas em casa, muitas vezes, a gente quer passar por cima do marido. A gente quer fazer as coisas na frente dele. E daí você vai falar, Nathalie, mas se eu não fizer, ele também não faz. Aí eu vou te falar, seja auxiliadora e ajude, então, a ele a entender que, olha, meu bem, tem isso aqui para resolver, vamos resolver junto, né? Dá aquela empurrada, dá aquele auxílio. Eu falo que, muitas vezes, é só a gente dar um passo para trás que ele anda um pouquinho para frente. Eu falo isso por experiência própria. Por eu ter crescido com uma mãe que fazia tudo sozinha, e eu sendo a filha mais velha, fazia muita coisa, né? Consertar torneira, tomada, mexer com um monte de coisa. Então, quando eu casei, eu era assim, tem que fazer isso. Você espera quanto tempo? 5 minutos, né? Não fez? Vou fazer. E a gente não se contenta só em fazer, a gente tem que falar também, né? Eu fiz, tá vendo que você não fez e tal. Só que eu percebi que, ao longo do tempo, eu fui dando um passo para trás e ele foi dando um passo para frente. Nós dois crescemos com isso. Nós dois crescemos. Então, assim, como é bom a gente poder incentivar os nossos maridos. Tem coisa que a gente vai ter que fazer? Vai. E tudo bem. É auxílio, de qualquer forma. Um auxilia. Eu auxilio o meu marido fazendo muitas coisas em casa também, quando eu sei que ele não vai dar conta de fazer. Às vezes, eu auxilio ele contratando uma pessoa para fazer, né? Também é um tipo de auxílio e deixando, então, ele livre para outras coisas. Então, dê esse passinho para trás, para você poder auxiliá-lo a caminhar um pouco para frente, sem ficar nessa disputa tão negativa que acontece em casa. Ponto 3, aptas para o trabalho. Somos
aptas para trabalhar e trabalhamos o tempo todo, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Quem fica em casa trabalha, quem sai de casa trabalha. Escritório é trabalho, lavar roupa é trabalho, estudar é trabalho, ensinar é trabalho. A gente trabalha o dia inteiro. Só que o que a gente tem visto hoje? Uma polarização muito grande entre mulheres sobre essa relação de quem fica em casa e quem vai fora para trabalhar. Aquilo que começou, que explodiu e que ganhou nome lá na década de 80, a Guerra das Mães, caminhou para dentro da igreja. E a gente tem hoje uma polarização. Por quê? Quando a gente tem movimentos tão grandes como o feminismo, esse negócio de libertação das mulheres, tal, a gente realmente tem uma contra-revolução, né? Um contra-movimento, que daí o pêndulo pende totalmente para um outro lado. E aí a gente tem essa polarização de: você trabalha? Você não fica em casa? Não cuida dos seus filhos? Ah, você põe seus filhos na escola? Entrega os seus filhos para o diabo? Ah, você... Não estou falando contra homeschooling, não, tá? Eu amo o movimento homeschoolers, mas estou só dando... né? Ou então, você fica em casa? Você tirou seus filhos da escola? Menina, o que eles vão fazer? Você tem capacidade de ensinar? Você faz o quê? Eu lembro que quando meu segundo filho entrou na escola, ele tinha 4 aninhos, a primeira coisa que eu ouvi de uma pessoa próxima falou assim: nossa, agora você tem um dia livre, né? Vai assistir Ana Maria Braga, vai aprender. Eu falei: não. Tem muita coisa a fazer, né? As pessoas acham que daí você está com filhos na escola, você está em casa e você está de boa. E não é assim. Então, você tem esse movimento que defende as mães fiquem em casa a qualquer custo e outros defendendo que você tem que sair a qualquer custo, porque o seu valor não está dentro de casa, está fora, né? Ambas posições podem ser pecaminosas. As motivações que levam você a sair a trabalhar ou ficar em casa podem ser motivações pecaminosas, tá? Dos dois lados. Eu sei que ficar em casa de tempo integral não é uma opção para muitas mulheres. Então, se você ouve essa imposição, se você faz essa imposição, perceba que talvez não seja a situação da outra família, talvez seja a sua situação. Por exemplo, hoje eu tenho o privilégio e a escolha de ficar em casa, né? Meu marido trabalha bastante e ganha o suficiente para pagar as contas da família. No final do mês pode não sobrar, mas fechou, quitou, né? Foi suficiente. E uma escolha, porque desde o começo, desde alguns anos atrás, né, eu falei que eu queria trabalhar fora e tal, a gente optou: olha, é melhor então ficar em casa. Eu me sinto mais confortável sabendo que eu estou fora trabalhando e você está trabalhando em casa, que você está cuidando deles e tal. E eu fui então entendendo, o Senhor foi transformando meu coração, eu fui encontrando deleite de fazer as coisas diárias no meu dia a dia ali. Então, é uma escolha que a gente faz como família, né? Que eu fique em casa de tempo integral. Agora, nos últimos tempos, tenho tido oportunidades aí de sair, de viajar e de falar em algumas igrejas, então tem sido um trabalho também, né? E só que daí vem uma outra coisa, né? Uma outra pergunta: trabalha fora, então, é só se você tem necessidade? Então, no seu caso, Nathalie, seu marido trabalha e tal, você não precisa de dinheiro extra, né? Então, é só por necessidade? Não necessariamente, né? E outra, falar de necessidade financeira é uma coisa muito pessoal. Vocês moram numa cidade super cara, eu também, mas se eu for comparar a minha vida com uma cidade do interior de São Paulo, 100 quilômetros da minha casa, é totalmente diferente. Os custos de vida, IPTU, aluguel de casa, escola das crianças, é tudo menos da metade do preço do que a gente paga em São Paulo. Então, falar de necessidade financeira é uma coisa assim tão difícil, né? Nesse nosso Brasilzão aí, depende muito da realidade de vida. Por quê? Para algumas famílias, ter a mãe saindo e trabalhando fora para ganhar um salário mínimo, né? Vamos dizer, vai, R$ 1.800 por mês. Para algumas famílias, você falar, não compensa. É mais fácil a gente apertar daqui, tirar de lá e tal, e a mãe ficar em casa. Para outras famílias vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque eles vão ganhar um teto sobre a cabeça deles com esses R$ 1.800. Eles vão poder ter um plano de saúde, né? Com esses R$ 1.800, digamos assim. Então, essa questão de necessidade, veja só, não, você só pode trabalhar se for necessário. Ok, mas o necessário para mim pode ser diferente do necessário para você. Então, você vê como essas imposições, elas mudam. E outra, a gente não tem
mandamento bíblico falando exatamente sobre isso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente segue modelos tão à risca, com tanta força, que eles têm força de mandamento bíblico. E a gente acaba adicionando mandamentos à palavra de Deus, a mandamentos extra-bíblicos, né? Então a gente tem que tomar cuidado, ver quais são os princípios bíblicos e quais são modelos e exemplos que a gente pode seguir. Os princípios bíblicos a gente não abre mão. Os modelos, eles podem variar de acordo com cada uma, de acordo com a sua situação, com o seu casamento, com a cidade onde você está, né? E uma coisa que é verdadeira, a mulher que trabalha fora de casa, ela não é menos digna, não pode ser menos valorizada, ela não é menos mãe do que a mulher que fica em casa em tempo integral. E a mesma coisa, a mulher que está em casa no tempo integral, ela não é menos digna, ela não pode ser menos valorizada do que a mulher que está fora, né? Às vezes a gente fica em casa e se sente menor, como o exemplo que eu dei ontem, aquela coisa de se acorda, fica de pijama até não sei que horas, porque é da mamá, trocar a fralda, da mamá, trocar a fralda. Você fala, meu Deus do céu, isso aqui não acaba. Acaba, isso passa, né? E o nosso valor não está nas coisas que a gente faz, está no nosso Senhor que deu a vida por nós. Então, eu não posso ser mais valorizada porque eu estou aqui na frente, ou porque você tem um cargo maior de confiança e tal, é mais valorizada, e a outra que está em casa é menos, né? Não é isso que traz o nosso valor, a nossa identidade. E a gente confunde muito identidade, né, quem nós somos, com o que nós fazemos. E isso é um erro tão grande, porque, olha só, eu brinco às vezes quando eu vou me apresentar, eu falo assim, eu sou a Nathalie, eu sou boleira, costureira, motorista, decoradora de festa, faxineira, né, tal. Eu brinco me apresentando assim. Mas se um dia eu ficar doente e ficar de cama e não puder dirigir, fazer bolo, decorar festa, eu vou deixar de ser quem eu sou? Não. Porque quem eu sou está em Cristo Jesus. Essas coisas são as coisas que eu faço. A gente fala, eu sou arquiteta, eu sou engenheira, mas na verdade é uma profissão, uma atividade que você está exercendo, né? Quem você é no Senhor, e você é eternamente isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado para que o que a gente faz não ganhe nosso coração de uma forma tão grande que a gente se sinta mais valorizada, orgulhosa, porque eu sou tal coisa, ou que isso também nos diminua, que também é um tipo de orgulho, tá? Essa coisa de, né, querer se diminuir ou querer ter mais, porque a gente, no fundo, a gente quer ter mais valor, a gente quer ter mais prestígio, né? Também é um outro tipo de orgulho. Então, nosso valor não está nessas coisas. Cuidado para você não desvalorizar o trabalho da outra só porque é um trabalho diferente do seu, ou supervalorizar uma outra porque você gostaria de fazer a mesma coisa que ela faz. Em todos os lados, o trabalho, ele é digno, ele é bom, ele honra ao Senhor. A mulher que sai para fora, para trabalhar fora de casa, ela tem que cuidar para ela não virar escrava da sua ambição, para que a sua vontade de crescer, a sua profissão, a sua carreira, não vire o seu Deus, né? E isso é um pecado que muitas de nós caem. A sua profissão vira o seu Deus. Então você quer sempre mais. Você quer sempre agradar mais o seu Deus. Você quer sempre mais dele, né? Tudo que a gente faz tem que glorificar ao nosso Deus Criador. Então, quando a gente alimenta as nossas ambições, a gente corre o risco de deixar Deus de lado e pensar que a gente consegue fazer do nosso jeito, que o nosso objetivo, o nosso ego, o nosso objetivo mesmo é o melhor para a gente, né? Então, daí você põe a sua meta e você quer chegar lá a qualquer custo. Não importa sobre quem você vai passar por cima. Vai passar por cima de outras pessoas no trabalho, por cima do seu marido, por cima da família, porque você tem o seu objetivo que virou o seu Deus. E aí muitas acabam deixando para trás os seus filhos, né? Deixando de cuidar, deixando de gastar tempo, de investir tempo em casa para apaziguar o Deus do trabalho. Muitas mulheres têm esse sentimento de preenchimento, né? De realização com uma profissão, né? Só saindo para
fora de casa para trabalhar, então assim que eu sou realizada, é assim que eu consigo atingir todo o meu potencial, é isso que eu quero, é isso que vai ser melhor para mim, né? Como se só isso fosse trazer sentido à sua vida, ficar em casa fosse um desperdício, né? E a gente tem um erro quando a gente pensa assim. Eu mencionei ontem, né, a mudança, né, que Deus fez quando eu entendi que ficar em casa, cuidar de nenê, pegar o carrinho e dar uma volta no quarteirão era bom, era um privilégio que eu estava tendo naquele momento, que eu deveria então olhar com bons olhos a situação que Deus estava me colocando e não querer ficar desejando outra coisa que não era o momento para mim ali, né? E uma vez eu li um artigo de uma moça que falava assim: meu marido, ele come comida quente todos os dias. Ele toma banho de manhã, ele sai cheiroso de casa, ele conversa com as pessoas, com adultos. Eu fico em casa, tomo um café frio, como o resto de comida, mal tenho tempo de tomar banho. Tem uma pessoa aqui em casa que mal sabe falar e eu tenho que ficar adivinhando o que essa pessoa quer, né, o resto do dia. Se arrasta pelo chão, eu tenho que limpar um monte de sujeira e tal. E eu não consigo ver beleza nisso. E ele toma café quente, ele come comida quente, ele conversa com pessoas que respondem para ele e tal, né? Ela colocando isso. E depois ela falou assim: mas eu tenho tido oportunidades que ele não tem. Eu vi os primeiros passos do meu filho. Eu tenho oportunidade de estar com essa criança, de ver ele desenvolver, e meu marido não tem tido essa chance. E aí eu lembro que eu li isso, eu acho que foi mais ou menos naquela época que eu estava com o Samuel bebezinho, então eu estava querendo fazer outras coisas, e eu falei: gente, que abrir de olhos, né, que Deus está me dando aqui. Olha quantas oportunidades. É ruim meu marido sair, trabalhar, tomar café quente, comer comida quente? Não, é ruim eu ficar cobiçando isso dele. E querer que eu tenha isso e ele não, porque é o que a gente quer. Não é que a gente quer dividir, você pode ter, eu também. Você quer o quê? Só eu quero ter, né? Então, da gente então valorizar o que Deus tem nos dado. Talvez hoje Deus tenha dado para você acordar às 6 da manhã, colocar seu filho na escola, passar o dia inteiro fora de casa. E olhe para isso como sendo uma maneira que Deus está trazendo de sustentar a sua família, de dar para vocês condições de ter coisas, de fazer coisas, de sustentar a casa de uma maneira que é uma maneira boa, que Deus tem dado para vocês. Só que não olhe para o seu trabalho como sendo um Deus, como sendo eu quero sempre mais, eu quero mais, isso é minha vida. Não, a nossa vida não está aqui. Nossa vida não pertence aqui a essa terra. Nós estamos aqui, nós servimos, nós trabalhamos para Deus, mas esse não é o nosso fim, né? Então, olhe para o trabalho como sendo bênção, né? Como sendo um instrumento de Deus. E aí eu falei da mulher que sai, que trabalha, que pode ser muito cobiçosa, que pode olhar para o trabalho como um Deus. E aí, quem fica em casa também precisa cuidar para não virar escrava da sua ambição. Como assim? Quem trabalha fora tem que tomar cuidado para não ser ambiciosa, não virar escrava da ambição. E quem fica em casa também não pode virar escrava da ambição. Nós somos ambiciosas dentro e fora de casa. Muitas vezes o cuidado com o lar, com a casa, vira idolatria. Muitas vezes a gente não quer que as coisas saiam do lugar, não deixa a família aproveitar a casa, mexer, tirar coisa do lugar, jogar brinquedo no chão, porque tem que estar tudo sempre arrumado. E muitas mulheres acabam tendo essa... E até foi uma pergunta que veio aqui, já estava aqui na palestra, tem esse desespero de falar: meu Deus, a casa nunca está arrumada. Ou então, ninguém pode mexer. Tem até um reel aí que rodou bastante nos últimos meses, né? Atenção, acabei de limpar a casa, ninguém anda, ninguém pisa, ninguém respira. É engraçado porque é bem verdadeiro, né? Se todo mundo aqui pudesse, faria um desses se tivesse coragem, né? Só que a casa é para quem? Para as pessoas. Se as pessoas não podem morar lá, não podem pisar... Eu moro num apartamento. Se meus filhos não puderem jogar brinquedo no chão da sala, onde que eles vão jogar brinquedo? Em que lugar que eles vão brincar? Se não é dentro da casa deles. É bom ter a casa arrumada? É fantástico, mas ela só é útil se ela serve pessoas. Então, cuidado, porque a gente pode ser muito ambiciosa dentro de casa com essa questão da idolatria da nossa casa.
a casa vira o Deus para a mulher, que não pode bagunçar, não pode sujar, não pode isso, não pode aquilo. E aí você tem crianças, tem famílias, às vezes, que vivem meio reprimida ali, porque não pode fazer muita coisa. A superproteção com os filhos também pode virar uma idolatria, né? De querer cuidar de uma forma pecaminosa. Vira objeto do nosso controle obsessivo. O orgulho pela domesticidade. Olha só, a domesticidade foi uma coisa esquecida por um tempo, deixada de lado, abandonada, e que volta, lembra que eu falei agora há pouco do pêndulo? Volta para um outro lado. Então, é assim, eu planto, eu colho, eu limpo, eu lavo, eu cozinho, eu ensino, eu. Então, vira um orgulho, né? Um sentimento de, realmente, de idolatria. Vira o nosso troféu. Cuidado com isso, porque isso ganha o nosso coração de uma forma que a gente não percebe. E a gente acaba impondo sobre as outras pessoas. Ah, você faz assim? Ah, não, eu faço diferente. Eu trabalho no seminário em São Paulo, tenho um trabalho com esposas de seminaristas no seminário em São Paulo, e uma vez uma das moças estava muito por esse caminho, né, de ficar em casa, de não poder trabalhar fora, que era pecado, e tem que cuidar de todas essas coisas de casa. E um dia ela veio e falou assim, mulher, para cuidar bem do seu marido, não pode lavar a roupa dele na máquina. Sério. Porque eu lavo a roupa do meu marido toda na mão, porque a máquina não lava bem. E ela falou isso no grupo, assim. Aí imagina a cara das outras. Aí não pode, porque é uma forma de você demonstrar amor pelo seu marido, você lava a roupa dele toda na mão, então eu lavo a roupa dele toda na mão, enxago, só ponho na máquina para torcer. Aí depois eu fui conversar com ela pessoalmente, né, assim, separado, e porque gerou um bafafá muito grande esse negócio, estava crescendo. E aí eu falei, Jaque, repense, isso pode ser uma verdade para você. Não, mas porque você não faz assim e tal. Daí eu falei para ela, então você lava toda a roupa do marido na máquina? Ela falou, lavo. Eu falei, mas você faz o seu sabão? Ela falou, não. Eu falei, então, só lavar na máquina, só lavar na mão não é suficiente. Você tem que fazer seu sabão. Aí ela ficou assim, eu falei, você está vendo? Quando a gente cria regras, quando a gente entra no legalismo, nunca tem fim. Porque daí não é só fazer o seu sabão, você tem que fazer o seu amaciante. Você tem que, então, plantar, você tem que colher. Quando a gente cria essas regrinhas, a gente fica presa e assim, é uma coisa que não tem fim. Por isso que a palavra do Senhor, ela é libertadora. Ela nos livra de nós mesmas. Então, tem algumas coisas que são boas para a gente. Por exemplo, eu coloco sempre lá no meu Insta, que eu passo pouquíssima roupa. Daí vocês estão tudo aí olhando para ver se eu passei a roupa hoje, né? Será que o pastor está com a camisa passada hoje? Mas é uma coisa que funciona para mim. Tem mulher que gosta de passar roupa. Tem marido que não usa roupa se não for passada. Então, eu vou impor, vou falar, ai, que perda de tempo, você passando roupa do marido. Ela vai criar uma briga com o marido dela, porque eu estou impondo para ela que ela não deve passar roupa. Então, funciona para cada família. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas regras que são extra-bíblicas, que são da nossa cabeça e que vão aprisionar tanto a gente quanto a outras pessoas. E aí tem essas regras em relação às coisas de casa, em relação ao trabalho de fora, em relação à criação de filhos. E se a gente faz tudo para a glória de Deus, a gente precisa tomar cuidado para que o nosso ego não seja constantemente alimentado pelas nossas próprias ideias, pelas nossas próprias leis. Por quê? A gente vai cair na prisão do legalismo, né? Na prisão de idolatria. E então a gente precisa, de fato, honrar o Senhor com o fruto das nossas mãos, entendendo o que o Senhor quer da gente. Como que Ele nos liberta para trabalhar, para servi-lo da melhor maneira, conhecendo a sua palavra. A gente pode tirar alguns bons exemplos do chamado da mulher, de um texto muito conhecido, que é Tito 2, 3 a 5. E daí alguns vão falar, ai, lá vem ela falar desse texto de novo, não aguento mais, né? Então, eu só vou dar uma pincelada aí. É um texto que todo mundo conhece bastante. Do mesmo modo, quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens casadas a amar o marido,
e os filhos a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, olha só, Paulo aqui estava preocupado com as mulheres, para que elas cuidassem umas das outras, para que elas cuidassem dos seus lares, para que elas não vivessem de casa em casa, né, fazendo fofoca e sem trabalhar, né, ociosas, é o que ele fala numa outra carta. Mas ele não está falando que a mulher não pode trabalhar. Em nenhum momento ele fala isso. Mulher não pode, porque lembra, nessa época aqui, o trabalho era onde ainda? Em casa, a partir de casa. Não todo mundo trabalhava. A família inteira era envolvida no trabalho, né? E ficar em casa não é necessariamente, se você luta por isso, se você defende isso, né? O ficar em casa, mulheres ficarem em casa, não quer dizer que você zela mais ou melhor pela sua família. Tá? A gente pode cair nesse erro de pensamento de não, que só quem fica em casa, igual a outra lá, que só quem lava roupa na mão cuida bem do marido. A gente riu porque é uma coisa muito extrema e que talvez aqui ninguém tenha ouvido isso, né? E eu acho que é a única vez que eu ouvi também. Mas a gente cai em outras mentiras que são parecidas com essa. A gente cria as nossas próprias leis, né? Então, se você acha que só quem fica em casa cuida e zela bem pela sua família, você pode estar enganada. Muitas mulheres ficam em casa, mas não dão devido cuidado e tempo aos seus filhos. Elas não são sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Tá? Tem muitas mulheres que não zelam pelos seus filhos, não dedicam tempo suficiente para eles, mesmo estando em casa. Hoje em dia, isso aqui, que poderia ser uma grande bênção na nossa vida, tem sido um motivo de nos fazer cair, tropeçar, pecar, jogar tempo no lixo, né? Infelizmente. Então, a gente precisa cuidar, porque não adianta nada você levantar a bandeira do mãe fica em casa, a mulher não pode trabalhar fora. Então, o que você tem que fazer? Não sei, arruma um jeito aí, vende bijuteria, vende Mary Kay, faz bolo, tal, mas não pode sair de casa. Cuidado, pode ser que mães que ficam em casa não estejam cuidando dos seus filhos, não estejam dedicando tanto tempo para isso. E eu posso dizer que isso é uma luta constante. Para mim mesma, que estou em casa de tempo integral com os filhos. É uma luta constante de ter sempre esse olhar, de estar sempre buscando. Porque é tão bom você ter um tempo só para você, né? Você usar esse tempo só para si agraciar, para si mesma. Então, não é o simples fato de ficar em casa que vai te fazer mais piedosa. Ou não imponha isso a outras pessoas. Se você tem tido essa chance, essa escolha de ficar em casa, veja que não deve ser uma imposição a outras mulheres. A mulher que pode trabalhar fora de casa, a mulher pode trabalhar fora de casa e ainda assim glorificar o Senhor? Com certeza. Da mesma forma, né, eu falei, ficar em casa não é sinal de piedade, trabalhar fora de casa não é sinal de impiedade. Você pode honrar o Senhor com o fruto das suas mãos, com o que você faz aí fora. Algumas sentem que estão pecando porque estão exercendo uma tarefa remunerada fora dos seus lares. E aí a gente vê isso numa gama enorme de variedades de trabalhos e de profissões, situações diferentes. Tem mulheres que exercem as suas profissões de maneira exímia. E eu quero voltar só a falar num ponto que eu acho que eu falei muito rápido antes e pulei, que é... me perdi. Da mulher trabalhar fora de casa por necessidade. É isso. Tem gente que fala, não, só se for por necessidade. Daí eu falei lá do salário e tal, né? Agora, gente, eu perdi. Eu lembrei e esqueci. Já vou continuar aqui, daqui a pouco eu volto de novo. Esqueci. Mulheres que exercem suas profissões de maneira exímia, que têm em mente o serviço ao próximo, o serviço ao Senhor e não o seu próprio ego, essas mulheres, elas honram a Deus. Essas mulheres, elas trabalham fora, elas exercem sua profissão e elas honram ao Senhor com o fruto das suas mãos. A grande maioria trabalha fora o dia inteiro, chega em casa, faz o quê? Trabalha. Serve em casa, continua trabalhando em casa. Servem seus maridos, seus filhos, seus pais, irmãos da igreja, tendo Cristo como prioridade em sua vida e em nada difamam a palavra. Porque lembra o nosso texto lá em Tito? Termina como?
tem que ser sujeita ao marido, sensata, pura, boa dona de casa, para que a palavra de Deus não seja difamada. É a principal parte desse versículo, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, quem fica em casa, mas não serve, não tem esse tipo de conduta, acaba difamando a palavra. Não é o ficar em casa que vai te ajudar a ser mais piedosa, né? Então, a gente tem que tomar isso como nossa verdade, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, quem trabalha fora e serve e cuida, não difama a palavra de Deus. Mães solteiras que precisam trabalhar fora para ter com o que vestir, alimentar os seus filhos. Muitas gostariam muito de poder ficar em casa, mas não podem. Sabe que precisam providenciar o necessário para a sua família. Quando essas mulheres elas têm Cristo como prioridade, trabalham servindo outros e não ao seu próprio ego, elas glorificam a Deus e não difamam a palavra. Mulheres solteiras podem trabalhar e ser fonte de bênção para a sua família, para a igreja, para missionários, né? Bênçãos para os seus pais. Nós temos várias irmãs, né? Vários exemplos na Bíblia de mulheres que financiaram apóstolos. Eu falei de Lídia, tiveram outras mulheres também envolvidas que trabalhavam e davam do seu dinheiro, mulheres que não têm nome, né? Aqui na Bíblia, que ajudavam os apóstolos de Cristo. Mesmo mulheres solteiras podem ser mãe na fé de muitos, podem ser hospitaleiras, podem aconselhar, ensinar, trabalhar e servir pessoas, e nisto glorificam a Deus e não difamam a palavra. Mulheres casadas podem trabalhar e complementar a renda da casa, auxiliando e servindo sua família também através do seu trabalho. Era isso que eu queria lembrar. Quando você usa só trabalha fora quando você precisa, se não precisa, você fica em casa. É uma coisa que varia muito, né? E na pandemia, a gente teve muitos casos de mulheres que tiveram seus empregos mantidos e os homens não, né? Então, não é só uma questão de necessidade, né? Nesse caso foi de grande necessidade, mas às vezes é para complementar o salário. Tem casos em que o marido quer que a mulher trabalhe fora. Da mesma coisa lá que eu falei de passar roupa, que tem marido que gosta de passar roupa, é claro que é uma coisa bem mais simples. Você vai criar uma briga com o seu marido, uma confusão, porque você vai bater o pé que você quer ficar em casa. Então, isso acaba trazendo uma dissensão no casamento, né? Então, às vezes, vale a pena conversar, continuar orando e falando: Senhor, me ajuda com essa questão. Tem sido uma questão só do meu coração, é um orgulho meu, mas onde que eu estou errada? Como que o Senhor pode me ajudar nisso, né? Pedir ao Senhor sabedoria, porque mulheres casadas podem trabalhar fora, complementar a renda da casa, auxiliar servindo sua família, também glorificando a Deus através do seu trabalho, né? Glorificando a Deus e não difamando a palavra. Eu tenho exemplo na minha própria família de mulheres que gostariam de poder ficar em casa o tempo integral, mas não dá. E ao trabalho fora não é só para ter um carro melhor, para poder viajar todo ano, não, é para pagar o arroz e feijão, é para ter um teto sobre a cabeça, né? É porque não tem condições de não trabalhar. Essa questão da escolha do trabalho é uma questão para pouquíssimas. Poucas mulheres podem falar: eu escolho não trabalhar. A grande maioria do Brasil não tem essa escolha. Então, quando a gente impõe isso, né, eu falo assim: eu pego a minha régua e eu quero medir todo mundo com a minha régua. Se você não está do mesmo tamanho que eu, você está errada, né? Então, isso é completamente errado, porque a gente coloca as nossas leis sobre outras pessoas. A verdade é que a grande maioria da população brasileira, das mulheres, não podem escolher não trabalhar. Tem que trabalhar. Precisa trabalhar. Assim, quando eu digo trabalhar, é trabalhar fora para ter uma atividade remunerada, porque não tem essa escolha de falar: vou ficar em casa, né? Tem que trabalhar, sim, para poder complementar, para poder trazer renda para dentro da sua casa. E aí, quando a gente vê uma ala da igreja falando: mulher não pode trabalhar, é pecado, o que essas outras mulheres vão fazer? Imagina só, se todo mundo, então, resolvesse ficar em casa e fazer bijuteria. Quem que ia comprar? Todo mundo fica, a maioria, né, fica em casa vendendo produto de beleza. Todo mundo só fica em casa fazendo pão, fazendo bolo, só trabalha de casa. Será que isso ia funcionar de verdade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não impor essas regras a outras pessoas, porque elas podem ser boas para a gente, podem funcionar muito bem para o nosso esquema familiar, mas não para todo mundo. E é preciso se perguntar: se você trabalha fora, por que eu estou trabalhando fora? Como que isso tem
envolvido a minha vida. Isso tem sido uma idolatria minha, né? Não pensando só na parte de remuneração. Eu tenho vergonha de ficar em casa, é por isso que eu quero tanto trabalhar fora, que talvez tenha sido um pouco do meu caso, há 12 anos atrás. Eu sinto que eu não valho nada. Estou aqui o dia inteiro trocando fralda de criança, dando mamar, vivo de pijama. Eu quero sair, quero fazer alguma coisa, quero ser alguém. Será que é isso que tem levado o nosso coração para a gente trabalhar fora de casa? Eu sou insubmissa ao meu marido quando eu quero trabalhar fora ou quando eu quero ficar dentro de casa. Isso tem trazido briga no meu relacionamento? Tem enrolado uma insubmissão aí? Meu marido aprova eu trabalhar fora ou eu sair do meu trabalho e ficar em casa? Quais recursos eu tenho hoje para que, então, eu possa investir numa carreira no futuro, ou para que eu possa cuidar da minha família melhor em casa? São perguntas que a gente precisa se fazer, quem está fora e quem está dentro de casa, né? Para a gente sondar o nosso coração, para a gente entender como o trabalho tem envolvido a nossa vida, e se isso tem glorificado ao Senhor e não tem difamado a palavra dEle. Porque se o trabalho tem virado um Deus, uma idolatria, talvez a gente esteja andando por caminhos errados, né, e deixando de servir o nosso Senhor. O trabalho faz parte de todas as coisas que fazemos durante o dia, desde o nosso desde o nosso levantar até o nosso deitar, mas ele não nos define e ele não pode nos dominar. Então, meu desejo é que a gente siga cumprindo a nossa vocação, o nosso chamado de glorificar a Deus e se alegrar nele em tudo que a gente realiza. Siga cumprindo isso de não difamar a palavra do Senhor no nosso trabalho, nas atividades que a gente exerce, dentro de casa ou fora de casa. Porque, veja, a gente pode difamar a palavra do Senhor estando dentro de casa. Como? Sendo egoísta, murmurando o dia inteiro, né? Que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que lavar de novo, porque essa pia não para limpa, acabei de lavar, já tem copo aqui, parece que brota, e a gente continua, né? Ou então fora de casa, quando a gente usa do trabalho como uma murmuração, ou quando a gente usa o trabalho como um Deus, né? Se a gente precisa, então, louvar ao Senhor em tudo que a gente faz, o nosso trabalho tem grande parte nisso, né? O nosso trabalho não é para a nossa própria glória, o nosso fim principal é glorificar a Deus no trabalho, enxergar o trabalho como um instrumento que Deus usa para nos moldar e que a gente pode, então, servir ao Senhor através dele. E eu vou ler o verso que a Aline leu ontem, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Seja em casa, seja fora, cuidando de criança, atendendo um chefe chato, atendendo telefone, vendendo alguma coisa, né, trocando fralda. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo do nosso trabalho, servir ao Senhor através do fruto das nossas mãos. Amém? Tem mais uma palestra depois, e aí eu vou continuar num terceiro tópico. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá condições de trabalharmos, servirmos outras pessoas e, através disso, nós servimos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a olharmos para o trabalho de uma maneira diferente, com os óculos que o Senhor nos dá através da sua palavra, que o trabalho seja não para o nosso próprio orgulho, para a idolatria do nosso coração, mas para louvarmos ao Senhor, para auxiliarmos outras pessoas, tanto através dos serviços que prestamos, quanto do dinheiro que o Senhor nos dá através desse trabalho. Que o Senhor nos ajude a enxergar essas coisas de maneira que honre a Ti e não difame a Tua palavra. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Só queria trazer um exemplo mais que eu lembrei agora. Uma vez uma amiga me ligou e falou: Nathalie, eu queria voltar a trabalhar. Ela estava com criança pequena, mas assim, estavam crescendo já. E eu falei: que bom, né? E ela trabalha na área da saúde. Ela falou: eu queria trabalhar, mas só
2 vezes por semana, 3 vezes por semana, o que você acha? Eu falei, eu acho que pode ser bom para você, né? Ela falou, só no horário que as crianças estiverem na escola, porque eu queria ter um dinheirinho extra, porque eu gosto muito de fazer massagem, de fazer alguns procedimentos estéticos, tal, e está meio apertado, então eu queria trabalhar para ganhar o dinheiro para isso. É pecado? Falei, não é pecado, né? Se você acha que você vai servir outras pessoas, glorificar a Deus, você pode usar esse dinheiro para servir sua família de alguma forma, né? No seu caso aí, cuidando de você. Falei, só fique atenta, porque se acontecer de um mês, seu pai precisar de um dinheiro e você preferir fazer massagem do que ajudar seu pai com esse dinheiro, talvez você esteja usando o seu trabalho para uma maneira bem egoísta, né? Então, acho que isso pode ser, era verdade para ela, que ela falou, nossa, é verdade, eu nunca pensei nisso, né? Mas é verdade para a gente. A gente trabalha e a gente ganha dinheiro para quê? Para servir o nosso próprio umbigo ou para servir outras pessoas, né? Então, o nosso trabalho é bom não só porque a gente serve outros com o que a gente faz, mas porque também a gente pode servir outros com o que a gente ganha. E isso pode ser abençoador para as pessoas e para a gente também.